meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o tema de hoje tá treta. Esse é o nosso segundo vídeo da série Maria Sincera. O primeiro tá lá na descrição, corre lá depois para assistir, tá uma bênção também. E o tema de hoje tá muito forte, libertador. Então fica aqui comigo até o final, ainda que talvez você tenha olhado para o título e fale: ah, mas eu não tenho problema nessa área, ah, mas eu não preciso estudar mais porque para mim é de boa. Só que talvez vai aparecer pessoas aí na sua vida que vai precisar de uma direção, e através desse vídeo você vai ter uma direção mais clara para ajudar alguém, tá? Eu já quero te pedir todo o seu apoio aqui pra gente conseguir alcançar mais vidas. É só você deixar seu like, deixa o comentário aqui abaixo, que isso é importante demais. E você que ainda não é inscrito, cola nessa missão, meu querido, para alcançar mais vidas através do engajamento aí. Em nome de Jesus, eu conto com você. Meus queridos, vamos ler em 1 Coríntios, a parte B do versículo 13, que diz: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Isso é forte, meu querido. De maneira nenhuma. Aí vai seguir, versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados, todos os outros pecados que se comete fora do corpo os comete. Isso aqui é tremendo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Guarda isso no seu coração. Glorificar ao Senhor com o seu próprio corpo. E eu acho engraçado isso, é que principalmente as pessoas que não querem saber de igreja, que não querem saber de seguir ali realmente o cristianismo, ama falar essa frase: a igreja somos nós. Tá certo. A gente acabou de ler aqui que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do próprio Senhor. Mas essas pessoas que falam essa frasezinha é os que mais gostam desse pecado. Olha que engraçado. E talvez você tá aí olhando e falar: ah, mas eu não traio. Quando eu tô num relacionamento, eu não traio ninguém. Talvez eu não fico com um e com o outro. Ah, eu não vou em festa. Ah, eu não bebo. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando aqui é a respeito de namorar no sentido literal. É aquela questão de você começar um namoro, um relacionamento com alguém e você já ir para fornicação. Você pratica imoralidade sexual quando você está fazendo sexo, de uma maneira bem clara para você entender, antes do casamento. Aí os jovens que vão assistir esse vídeo vai dar um pulo para trás. Não, como que eu vou esperar casar para fazer o negócio? Mas é isso, o apóstolo Paulo está falando. Se você pratica esse tipo de moralidade sexual, você está pecando contra o Senhor. E quando você se une a uma prostituta, não no sentido de é porque a pessoa é uma perdida, não. É quando você está fazendo algo fora da bênção do Senhor. E todo sexo cometido fora do casamento é fornicação, é pecado. Quem não é casado certinho ali diante de Deus, do papel, está em fornicação, está em pecado. Então é necessário imediatamente a pessoa dar um desespero assim e falar: nossa, eu estou pecando contra o meu próprio corpo, contra o Espírito Santo. Eu estou trazendo imundícia para o templo do Senhor. E o Espírito Santo, ele não habita num lugar de imundície. Ah, mas o sexo é imundície? Não, a forma que é praticado, sim.
é a gente demonizar aquilo que Deus fez perfeito. E foi algo maravilhoso que o Senhor fez, foi isso, foi o sexo. Mas o que a gente faz? Não, eu prefiro pegar o que Deus nos entregou como prazer e fazer da maneira que o diabo se agrada. Aí os jovens colocam na cabeça que quanto mais ele pega a mulher, quanto mais ela fica com o homem, melhor, se engrandece por isso. Mas deixa eu te falar uma notícia, e o quadro é Maria Sincera, então eu preciso ser bem clara com vocês. Vai queimar no inferno se continuar assim. Se porventura, e nós esperamos isso, e tem muitos vídeos aqui no canal que falam a respeito da vinda de Jesus. Se porventura Jesus voltar hoje, será que você vai para o céu? Talvez você está fazendo tudo certinho, você está buscando, você ora, você jejua, você louva a Deus, você canta, você faz isso, faz aquilo, mas sem fornicação. E o reino de Deus não é brincadeira, gente. Esse quadro eu trouxe justamente para você entender que Jesus era muito claro nesse sentido. Ele falava as coisas abertamente. Ele chegava assim e falava: olha, vocês são filho do diabo. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser condenados. Se vocês não pararem de cometer essas práticas, vocês vão ser condenados. E Jesus falava isso abertamente. Tem vídeos aqui no canal onde você vai ver versículos que Jesus, ele literalmente chegava pro povo e falava isso. Então, se você não temos coragem de expor isso que está na Bíblia, que é a parte que a gente não quer ouvir, a gente vai ser condenado. Nós precisamos entender isso. É necessário abandonar as velhas práticas. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de você simplesmente seguir uma doutrina, não. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. É impossível você dizer que se arrependeu e continuar praticando. Ah, é porque a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. A verdade é que você não está buscando a presença de Deus. Porque eu entendo que suportar o desejo pela prática do sexo, a fornicação e tudo mais, é muito grande. Eu sei que é difícil. Principalmente para quem já experimentou. Principalmente para quem já conhece como que é, como que não é. Aí a pessoa vai olhar assim: é impossível suportar. A única coisa que pode matar o fogo das meninas, dos meninos que são solteiros, é o Espírito Santo. Se vocês não forem cheios do Espírito Santo, vocês vão continuar pecando. E eu quero ler mais pra você, porque tem muitos que estão namorando e pelo fato de estar namorando acha que é liberado. E um caso pior, tem muito que tá noivo, inclusive na igreja, casais cristãos, que fala assim: ah, eu tô noivo, então eu vou casar mesmo, por que eu não posso fazer o negócio? Olha pra isso aqui. Versículo 36 de 1 Coríntios 7, pouquinho depois. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Mas com isso, não peque, casem-se. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Traduzindo para você entender. O apóstolo Paulo estava falando assim: olha, você está noivo de alguém. Aí você vê que você está agindo de forma indevida. O que é indevida? Ah, você está querendo dar uns beijos aí no cangote da pessoa. Aí você está querendo uma proximidade a mais. Você está querendo conhecer mais de perto. Aí o que o apóstolo Paulo está falando? Se você está agindo dessa forma que é indevida, faz como achar melhor. Mas corre para casar. Que é para não correr o risco de vocês caírem, de vocês pecarem. Porque a porta para o pecado é você se acostumar com o ambiente de pecado. Aí assim, começa com os beijos, daqui a pouco já tá um negócio mais, já tá tocando, já tá assim, e você vai se acostumando, por mais que você fale: não, eu não quero, eu quero fazer tudo correto, do jeito que o Senhor quer. Você vai se acostumando com aquilo, vai gostando, daqui a pouco caiu, já foi. E o que eu falo pros casais que eu acompanho: caiu uma vez, meu filho, se você não separar, você vai continuar no pecado. Ou o Espírito de Deus entra de vez aí e coloca prum, ou a pessoa vai continuar porque vai se acostumando. Se você não consegue suportar, o apóstolo Paulo ele dá muito exemplo. Inclusive, depois você lê o capítulo 7 completo, que ele vai falar basicamente só sobre isso, sobre o casamento. Se você não consegue se aguentar,
Você não consegue ter um autocontrole nessa questão sexual? É simples. Corre e case. Casar é melhor do que ficar ardendo em desejo. Ele fala isso. Ele fala, olha, a minha vontade é que vocês fossem igual eu. Por quê? O apóstolo Paulo ele não casou. Mas ele deixa claro que ele não estava pecando. Ele não estava com um e com o outro. Ele não estava matando a vontade da carne dele de vez em quando. Não. Ele falou, se vocês não suportam ficar sem isso, corre para casar. Faça da forma correta. Porque sexo fora do casamento é pecado e gera condenação. O templo do Senhor não foi criado para viver dessa forma. E inclusive no iniciozinho, deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Deus não proíbe você de fazer isso. E a prova é que você que vive aí na prática do pecado, você jovem, que é os principais. A Bíblia vai falar que os jovens são fortes, por isso que Deus escolheu. Aí o que é que os jovens fazem? Usar a força pro que não presta. Usar a força para pecar. Usar a força para conquistar nega. Usar a força... Ai, gente, eu não tenho paciência, não. E eu espero que isso confronte você de uma modo que você fique com medo mesmo. Porque às vezes a gente fala, mas o Senhor tem misericórdia. Mas e se você estiver rejeitando tanto a misericórdia de Deus que ele desistir? Jesus ele conta uma parábola falando a respeito do banquete de casamento, o banquete que alguém preparou e aí foi chamando os convidados e cada um deu uma desculpa. Eu acabei de comprar uma terra que não tem como eu ir. O outro, eu acabei de casar, não tem como eu ir. Eu tenho um compromisso, não tem como eu ir. Todo mundo rejeita o banquete. Aí no final Jesus fala assim, aí Jesus ele finaliza assim, fala, olha, vocês nenhum vai participar do meu banquete. Vocês não vão ter mais oportunidade, porque eu tô chamando, insistindo e vocês nenhum quer. Então você tem que aproveitar enquanto tem oportunidade. E deixa eu te falar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Nenhum sexo, nenhum outro prazer humano é maior do que o prazer de estar na presença de Deus. O prazer de ter um relacionamento com o Espírito Santo. O prazer de você se sentir digno, se você se sentir puro diante do Senhor. Nada pode suprir esse prazer. E não tem como você aproveitar de uma coisa e aproveitar de outra coisa. É o que o pastor Luciano fala. É impossível você querer curtir aqui na terra e curtir lá no céu. Não vai acontecer. Porque a curtição empregada aqui para a terra é denominada... Não, só curte se estiver pecando. Então não tem como você querer usufruir das maravilhas, dos prazeres daqui de baixo e também querer curtir lá em cima. Você não tem dupla cidadania não, meu filho. Ou você quer ter a cidadania aqui da terra e você só vai ter a cidadania aqui da terra, ou você tem a cidadania do céu e você vai conseguir dizer não para todas essas coisas erradas que tem aqui. Então, em nome de Jesus, deixa eu ver se tem mais algum versículo top. Versículo 37 de 1 Coríntios 7. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar, este também faz bem. O apóstolo Paulo estava falando, olha, você não precisa ficar desesperado para casar, mas só não casa, só faz bem em não casar se você tiver controle sobre o seu próprio desejo sexual. E Paulo estava falando sobre esse desejo sexual. Ele não estava falando sobre o desejo de ter alguém, de solidão, não. Então, em nome de Jesus, pare de praticar aquilo que não provém do Senhor. Porque o sexo é do Senhor, Ele que criou. Foi Ele, não foi o diabo que criou, foi Deus que criou. E se foi Deus que criou, é para ser algo santo. E para ser algo santo, precisa estar dentro do casamento. Aí deixa eu contar uma coisinha pra gente fechar. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará tudo isso, todas as maravilhas do reino de Deus. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Só será filho se aceitá-lo, recebê-lo e continuar com ele.
8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. Olha que absurdo que está na Bíblia, gente. Jesus está falando que aquele que comete imoralidade sexual, aquele que fica com um e com outro, aquele que todo dia está com uma novinha diferente, aquele que todo dia está numa farra, beija um, beija outro, não vai entrar no reino. Que absurdo isso, mas está na Bíblia. Não é a minha opinião. Eu estou compartilhando isso aqui porque a mensagem pregada pelos profetas, por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos foi: arrependei-vos. E tem muita coisa que a pessoa faz porque ela não sabe. Esse povo perece por falta de conhecimento, porque não sabe. Mas a partir do momento que você vê esse vídeo, você sabe que você ficar aí com geral vai te condenar, vai levar ao inferno. Você sabe que você, mesmo que estiver dentro de um relacionamento sério, você vai pro inferno se você não assumir. Você vê que é uma coisa tão absurda que eu passei um período com meu esposo sem casar, literalmente. Morava junto. Eu não conhecia Jesus. Ele já havia conhecido na infância, na adolescência, mas tinha se afastado. A partir do momento que a gente se conectou com Jesus, foi uma coisa que deu um start na nossa cabeça. Não, a gente precisa desesperadamente organizar a nossa história. Vamos casar. E Deus abençoou tanto. Se você já tá com a pessoa, aí você não sabe nem de que chamar. Meu companheiro, fica igual Lula. Meu companheiro, minha companheira. Ah, o homem lá de casa, a mulher lá de casa. Não, meu esposo, minha esposa, minha mulher, meu marido. Você ganha legalidade, tira a legalidade do inferno sobre a sua vida. E vocês, jovens, tomem vergonha na cara de vocês. Isso aí não é uma dependência. É bom? É maravilhoso, gente. Eu não tô falando aqui que é ruim, não. Mas qual o pecado que não é bom? Se não fosse bom, a gente não seria escravos. A gente não ia desejar, muitas vezes, abrir mão de Deus pra fazer algo errado. Mas aí vem os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Você imagina você perder a sua eternidade com Deus por causa de alguns segundos de prazer? Você imagina você perder a vida eterna, a sua salvação? E eu fico pensando, e tem muito meme que fala disso. E é uma coisa absurda. As pessoas estão compartilhando meme agora, tipo assim, se tiver um telão no céu pra mostrar os meus pecados, aí tem tipo um bonequinho, alguma coisa que aponta: esse dia foi massa. Tu acha mesmo? A inocência do ser humano meu Deus do céu. Tu acha mesmo que tu vai chegar no céu, você vai lembrar de 30 segundos de prazer? Deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você tem uma amizade e essa pessoa faz alguma coisa em algum período, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se ela faz alguma coisa que você não gosta ou que te causa um sofrimento real dentro de você, tu tem coragem de cortar relacionamento? Quantos casamentos estão sendo destruídos porque uma das partes faz alguma coisa que o outro não gostou e aí fere, machuca e não sei o que? Não importa o tanto que aquela pessoa deu prazer pra ela, mas a partir do momento que ela começa a sofrer, ela abre mão rapidamente. Da mesma forma vai ser no céu. Quando você olhar assim e falar: nossa, eu perdi de viver por causa de alguns segundos, não vai ter valido a pena. Você não vai conseguir se lembrar de alguns segundos de prazer que você está tendo aqui. Vale a pena renunciar o que a sua carne deseja, porque a sua carne, a nossa carne só vai se inclinar para aquilo que não agrada a Deus. E infelizmente, a misericórdia de Deus cobre tudo. Tudo. Não infelizmente o fato de cobrir, mas infelizmente porque não cobre a nossa falta de querer Ele. Cobre pecado, cobre prostituição, cobre tudo, cobre a imoralidade, mas não vai cobrir o fato de você não querer abrir mão. Aquele que não renunciar a si mesmo não é digno de Deus. E Jesus, ele é ainda mais
ao extremo. Ele fala: aquele que amar mais a sua mãe, seu pai, seu filho ou a si mesmo não é digno de mim. Imagina quem amar mais um segundozinho de prazer. Mergulhe na presença de Deus, que você vai ver que não existe maior do que estar com Cristo. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma rápida oração para que o Senhor te firme na presença dele. Pai, em nome de Jesus, a cada jovem, a cada pessoa que está em um relacionamento que não está debaixo da sua bênção, porque ainda não estão formalmente unidos como um só corpo, segundo o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Deus, mostra para essas pessoas a tua vontade plena e coloca no coração delas, Pai, que é necessário renúncia, que vale a pena abrir mão de alguns segundos de prazer, que vale a pena renunciar ao título de pegador, de pegadora. Pai, em nome de Jesus, alcança essa geração que ama tanto o pecado. Alcança essa geração que não entende o valor da tua presença, Deus. Alcança esse povo, Pai, que dia após dia tem se acostumado com o estar longe de ti. Nos conecta novamente na tua presença, Deus. Repreende esses demônios da imoralidade que coloca no coração das pessoas que quanto mais homem, quanto mais mulher, melhor. Nos santifica na tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a cada pessoa que necessita ser liberto dessa área espiritual. Fortalece, envia pessoas para ajudá-las. Coloca nelas, Senhor, o desejo de procurar ajuda de alguém maduro, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe largados no nosso próprio desejo. Não nos deixe afundados na nossa própria prática, no nosso próprio desejo de pecar. Não, Senhor, nos liberta, nos resgata. Em nome de Jesus, que essa nação seja uma nação santa, que os jovens do Senhor sejam purificados de seus pecados e que se voltem para Ti de todo o coração. Em Teu nome é o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guie. E que você, querido, que você, querida, consiga entender que o prazer de estar de uma forma pura na presença do Senhor é muito maior do que se deliciar com prazeres que vão te levar para o inferno. Que o Senhor te abençoe. Acompanhe aqui os próximos vídeos, que você vai ser muito mais abençoado. E assista também os vídeos anteriores, que tem muita mensagem do céu para a sua vida. Deus te abençoe, queridos.